É um prazer muito grande estar iniciando mais um encontro nosso, nesse nosso espaço aqui do Caminho da Graça. E hoje, de uma maneira especial, o programa vai ser diferente. Eu vou aproveitar pedaços de duas entrevistas que eu tive com o senador Cristóvão Buarque, conhecido de todos vocês amplo e sobejamente, especialmente na cidade de Brasília e no Brasil inteiro, que esteve aqui comigo na Vem VTV, que funciona aqui na minha casa, nesse cantinho, nesse jardim, e nós tivemos duas conversas. Numa nós conversamos bastante sobre o Brasil e educação, especialmente. E numa segunda, ele tinha me pedido para que na próxima vez ele me fizesse algumas perguntas, ao invés de apenas eu perguntar e ele me responder, como tinha sido basicamente na primeira vez. Então você vai assistir trechos dessa nossa conversa. Talvez você nunca tenha visto o senador e ex-governador Cristóvão Buarque entrevistando ninguém. Eu tive o privilégio de ser entrevistado por ele. Obviamente não serão todas as perguntas, mas apenas algumas, de um livro que ele lançou, um livro de perguntas sem respostas. Então, com vocês, pedaços dessa minha conversa, sendo entrevistado pelo senador Cristóvão Buarque, o que me é uma grande alegria. Assista então. Eu queria ver se eu posso fazer algumas perguntas ao pastor, perguntas que ele já respondeu para os irmãos dele, mas que eu gostaria de provocar aqui. Mas eu estou aqui para conversar com o senhor com toda alegria. Eu fui provocado a partir da última conversa. É claro que algumas perguntas dessas daqui do meu livro, mostrando aqui, eu gostaria de fazer depois, porque pelo menos se divertiria um pouco. Mas eu fiquei com uma pergunta a partir da nossa conversa de ontem. Quando a gente falou da outra vida, mas eu fiquei com uma. Eu não sei se você está de acordo com a visão científica de que tudo isso que a gente vê aqui, o cosmos, teve um início, 15 bilhões de anos atrás. A minha pergunta é onde é que estava Deus antes do universo começar? O que Deus fazia antes do universo? Onde é que ele estava? Porque Deus não precisa do universo. O universo é uma fruta. O universo é uma manga. Esse nosso universo é uma manga no meio de Além de que esse nosso universo está ao lado de muitos outros universos. De muitos outros universos. Universos mais antigos, universos diferentes, universos mais evoluídos. Mas antes do primeiro universo? Deus não precisava de universo nenhum, Deus é contente. A coisa extraordinária, que eu não gosto de chamar de teologia cristã, porque como eu disse ontem, teologia para mim já é um termo presunçoso, porque teo é Deus, logia é a razão, o logos. Teologia supostamente seria a razão da compreensão de Deus, o que é um contrassenso, porque se Deus é Deus, a minha compreensão de Deus vai até um determinado ponto, dali em diante. Para ele continuar sendo Deus na minha vida, eu tenho que admitir a minha finitude e o mistério dele. Mas uma coisa interessante no contexto do Novo Testamento, e que não é só no Novo Testamento, vem desde o Velho, a primeira expressão usada para Deus na Bíblia hebraica é Elohim. No princípio, criou Deus, criou Elohim, os céus e a terra. Elohim, dentre várias palavras que podem ser usadas para Deus, é um plural, é uma palavra plural, um plural de majestade, mas que determina uma pluralidade no ente designado. Ou seja, antes de haver qualquer elaboração sobre Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que também é um outro mistério, quem tenta trabalhar as categorias de compreensão da Trindade é um louco, assim como quem tenta conciliar a humanidade de Jesus com a divindade de Jesus é um outro maluco. É impossível a mente humana fazer tal síntese. Mas o Gênesis do Gênesis, o Gênesis das coisas, descreve Deus como um espírito plural. Não são três entes, é um só, mas há uma pluralidade que transcende a minha compreensão, mas que é profundamente ilustrada pela constituição do meu próprio ser,
que eu sou mente, sou psique, sou corpo, eu tenho dimensionalidades dentro da minha síntese constitutiva. Se eu sou feito à imagem e semelhança de Deus na minha finitude pueril, simplesmente porque eu sou capaz desse loop que diz eu sou, que é isso que me diviniza, que é isso que me coloca num patamar diferente, porque eu sei de mim, sei do Senhor, sei da vida, especulo, faço viagens para dentro do meu próprio coração, tenho consciência. Essa é a riqueza que constitui esse ente humano. Essa mesma constituição, guardado o elemento da finitude total e da relatividade total, ilustra de maneira extraordinária o ser de Deus também. Eu poderia dizer então que antes de haver cada parte, já havia o todo, e o todo é Deus? Não, o todo pré-existia em Deus antes de existir como concreção. Isso. Todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, todas as coisas existiam nele. O nosso problema em relação... Isso é uma visão platônica também. Não, né? Essa é uma visão não linear. É porque nós ficamos condicionados pelos gregos. Não tanto por Platão, mas por Aristóteles. Na linearidade do nosso pensamento. Então a gente quer que Deus caiba na mesma progressão de percepção de tempo e espaço que a gente tem. Ontem foi passado, hoje é presente, amanhã é futuro. Como aquela pergunta que você se surpreendeu, Deus evoluiu? Essa é uma pergunta aristotélica, que não faz nenhum sentido do ponto de vista da crença da fé. Deus não evoluiu, mas a minha percepção de Deus evolui todo dia. Deus é. Quando Moisés, antes de ir para o Egito libertar o povo, encontrou Deus na sarça ardente, que é um encontro bizarro, não é? Você identificar a divindade absoluta num espinheiro queimando. A única coisa que chamou a atenção dele é que queimava e não se consumia. Aí ele se aproxima e há uma relação de diálogo, e o chamado é: vai ao Egito e liberta meu povo. Aí ele chega e diz: mas o que eu vou fazer no Egito? Eu saí de lá fugido, fui filho da filha de Faraó por adoção, matei quem não devia matar, estou exilado, não posso retornar. Lá tem o maior poder da terra. Como é que eu vou libertar milhares e milhares de hebreus que fazem parte de um recurso de mão de obra fundamental para o Império Egípcio com o poder da minha graça e do meu sorriso? O que eu vou fazer lá? Quem eu direi que me mandou? Até o povo de Israel não vai acreditar. Eu vou chegar do deserto como um louco e um surtado dizendo que Deus mandou libertar vocês, o povo? A quem eu apresentarei? Aí Deus diz a Moisés: quando tu chegares lá, diz o seguinte: eu sou o que sou, me enviou. Eu sou o que sou, me enviou. E até aí que a gente pode falar então, de Deus. Nem a semântica permite captar Deus. Não, por isso, a língua hebraica... Eu sou o que sou, me mandou. Te enviou. Quem é que me enviou? Eu sou o que sou, te enviou. A língua hebraica cabe na nossa lógica. Simplesmente transcende. A gente lida, por exemplo, com a realidade de Deus. A única possibilidade de você se relacionar com a realidade de Deus de maneira mais tangível, mais concreta, é em Cristo. Um dos discípulos de Jesus, na véspera de Jesus ser morto, naquela última ceia conversando, ele disse: eu vou para junto do Pai, vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí um deles falou: Senhor, nós não sabemos o caminho, como é que a gente vai saber para onde tu estás indo? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí um dos apóstolos disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Aí Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As obras que eu vos faço e as palavras que eu vos digo, não as faço nem as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então,
Deus, na perspectiva cósmica, supracósmica, transcendente, é mistério para além de mim. Possibilidade que eu tenho de me aproximar com a minha cabeça, com os limites da minha compreensão e da minha lógica de Deus, circunscrevem-se ao elemento encarnado por Jesus. Então, em Jesus, eu não fico sabendo o que Deus estava fazendo antes do Big Bang. Mas ele não estava em solitude, em solidão, nem em depressão cósmica, nem nada disso. Criou como uma mangueira vaza os seus frutos. Criou por amor. O amor não pode não criar. O amor não sabe não criar. O amor cria, o amor se dá, o amor é vida. Deus é amor, Deus é vida. Mas e o espírito de cada pessoa? Ele é criado numa dimensão divina ou ele é produto da carne de cada pessoa? Ele é produto de uma fusão, onde cada elemento está presente. Como a gente falou ontem, aquela colisão óvulo-espermatozoide designa esse momento espiritual da criação da minha individualidade como espírito. Agora, o que se acrescenta a isso são elementos diversos. Vem a contribuição da carga genética, vem a contribuição dos elementos afetivos e emocionais da relação da mãe com o filho, vem a contribuição de memórias celulares que só estão começando a ser compreendidas agora, e vem o elemento da individuação absoluta, que não é a herança do pai, nem da mãe, da memória celular, nem de coisa alguma posterior, é aquele elemento da singularidade total, é a característica absoluta que distingue cada um de qualquer outro. E esse é o elemento de uma criação tão especial quanto a criação do cosmos. Cada vez que um ser humano surge, nasce aí uma singularidade absoluta. Ele é involucrado por muitos outros elementos de semelhança comum com os demais homens, ao mesmo tempo em que ele carrega algo indivisível, incompartilhável e que é único. E uma das coisas lindas do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, é que se diz o seguinte: entre tantas coisas que se fala sobre a eternidade simbólica e arquetipicamente lá, se diz uma que para mim é uma das prediletas. Olha a singeleza dessa declaração, parece as perguntas desse livro tão belo. A singeleza é a seguinte: ao vencedor, é Jesus falando, dar-lhe-ei uma pedrinha branca. Que coisa mais tola! Dar-lhe-ei uma pedrinha branca, na qual está inscrito um novo nome, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Para mim não existe na história da psicologia humana nenhuma descrição mais profunda, mais singela do significado da individuação de um ser humano em Deus quanto essa. Agora, essa singularidade é para sempre. É para sempre, e crescente. Mas é eterna. Eterna e crescente. Agora, ela não é kármica no sentido de que ela seja uma singularidade imutável. Ela carrega as características da singularidade, mas ela não condiciona o indivíduo à possibilidade de que aquela semente cresça, mude, se expanda e se transforme. Agora, aqui você falou em singeleza, tem uma pergunta, por acaso eu abri, que toca nisso. A pergunta é a seguinte: terá o sol inveja da singeleza de um vagalume? O sol, se dissesse eu sou, se o sol dissesse eu sou... O sol é uma complicação para fazer a luz, né? Todas as reações químicas, explosões, o sol vive num estado de revolução. E o vagalume faz sem nenhuma necessidade dessa. Se o sol dissesse eu sou, ele talvez tivesse uma crise de arrogância por causa do tamanho. Agora, como ele não diz eu sou... São perguntas que também não cabem na lógica. Não cabem na lógica. Como essa aqui. Quanto tempo levou o tempo para começar? O tempo começou... muitas vezes desde que o tempo começou. Tá certo. O tempo começa toda vez que alguma consciência diz eu. Assim como, por exemplo, há uma distinção entre a existência planetária e a existência do mundo. A Terra é muito velha, tem 4 bilhões de anos. O universo tem 13.
Mas a Terra tem 4. Surgiu da colisão da irmã gêmea dela, que bateu aqui, a expandiu para ela ter o tamanho que ela tem hoje, formou a Lua aqui do lado. E pode haver outro choque desse. Outros choques. A probabilidade disso que qualquer vai momento. Agora, a Terra é antiga, o mundo é que é novo. Agora, porque o mundo começou quando o primeiro Homo sapiens disse eu. Aí começou o mundo. Antes disso, você tinha a natureza. O mundo é uma produção da consciência do homem. Agora a gente tem que levar em conta que é possível que existam espíritos em outros planetas, então. Não em outros planetas ou em outras dimensões. O que a gente chegou foi num momento da história em que aquela necessidade de que houvesse vida em outros planetas, que ainda era o ideal utópico do Carl Sagan, até ele morrer, ele ainda mandou um disco para o espaço, para se acharem. Só que de lá para cá a revolução foi tão grande que isso tudo ficou pequeno, ficou como viagem do Pedro Álvares Cabral em Naus. Para o outro lado, a física quântica trouxe tudo para dimensões aqui. Talvez os extraterrestres estejam aqui ao redor. A minha tese é essa. Isso é essa. E quem me conhece aqui ouvindo falar, eu falo muito dessas coisas. Não nessa perspectiva necessária. Eu não tenho nenhum problema nesse universo de bilhões de galáxias que haja bilhões de planetas habitáveis. Nenhum problema. Agora, o que eu não acho é provável, considerando as manifestações dos chamados OVNIs, que a meu ver são manifestações inegáveis, a partir da minha constatação, eu já vi 2 vezes. Já viu? Eu e a cidade de Manaus inteira. Quando eu tinha 19 anos de idade, aí em 1974, eu estava convertido ao Evangelho há apenas 1 ano e meio, estava numa aula de física com um professor que se dizia ateu, professor Bessa, um excelente professor de física, adorava as aulas dele. Mas ele tinha aquele negócio ideológico de cada aula ele tinha que dizer que Deus não existia. Aí, um dia a gente estava na aula, na Escola Técnica Federal, eram aquelas classes grandes de 50, 60 alunos, o parque de estudantes deviam ter uns 2, 3 mil à noite ali, uma escola grande. De repente a gente ouve aquela gritaria e nós corremos todos para a janela e eu fiquei ao lado do professor Bessa na mesma janela. Olhando para o céu, senador, e eu vi uma coisa, todos nós éramos ali 2, 3 mil. A cidade inteira viu. O meu ex-sogro, então, era capitão de mar e guerra e capitão dos portos do Amazonas. Ele, os marinheiros todos, o contingente inteiro de pessoas que estavam ali ficaram na beira do Rio Negro mais ou menos 15 minutos vendo aquilo. E nós, que estávamos na escola, eu não sei mensurar o tempo, porque o cérebro, numa hora dessa, se desconecta das cronologias e você entra em processo de slow motion. Então fica difícil dizer, foram 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto. Que horas foi do dia? Foi à noite. Agora, foi a coisa que eu nunca vi ninguém ver. Porque parecia uma traça de parede, só que do tamanho do pão de açúcar. Passando sobre as nossas cabeças, vazada de luz, e não era aquela luz simétricazinha de disco voador de Spielberg, não tinha nada a ver com isso, era tão alienígena que era chocante, vazava de dentro, e nós todos em estado de perplexidade vimos aquilo fazer a volta lá no fim do Rio Negro, ir até a outra ponta, voltar outra vez. Depois que ele atravessou para o Rio Negro na direção de Manacapuru e sumiu da nossa visão, na beira do rio, onde o meu sogro morava, ele disse que continuou vendo por mais 10 ou 15 minutos ainda a mesma coisa. Não era deste planeta, nem desta ordem de coisas. Você tem essa convicção? Absoluta. Eu nunca vi nada disso. A primeira vez que eu vi era um garoto, eu tinha 13 anos, estava com meu pai, que era uma das pessoas mais racionais que eu já conheci, ele não era racionalista. Sim. O racionalista fecha a razão num sistema e emburrece. É verdade. Ele sofria de racionalidade, sim, que mantém o processo aberto. Então, a gente ia para um jogo de futebol, no time que eu jogava, um grupo de adolescentes, fazer uma preliminar de um time em Itaperuna. No meio da estrada para Itaperuna e Bom Jesus de Itabapuana, mais ou menos 11 horas da manhã, ele viu o que é aquilo. Paramos o carro e descemos um céu azul. Era uma esfera absolutamente brilhante, parada no meio do céu.
Aí, naquele tempo, já havia muita especulação sobre OVNIs, desde o Roswell, lá nos Estados Unidos, a Manchete, o Cruzeiro, naquele tempo, gostavam desses temas, né? E tinha muito menos preconceito para falar disso naquele tempo. Então já havia os argumentos propostos, é balão meteorológico. E meu pai disse, não, balão meteorológico é assim, assado, não é isso, não é aquilo. Ele foi eliminando para nós, não pode ser. E nós parados ali. De repente aquele negócio fez zim! Saiu da nossa frente, eu não sei mensurar também a altura, estava muito alto, mas saiu da nossa frente com uma velocidade impossível de discernir, deixou só aquele rastro da umidade quando é aquecida nos céus e fica aquele caminho de nuvem atrás. Agora, fora isso, eu tenho uma irmã que foi seguida, ela, o filho e mais um casal, do sítio da gente, a 180 quilômetros de Manaus, até as portas de Manaus, a tia dele, minha segunda irmã, durante 2 horas, seguida por 2 bolas de luz que atravessavam na frente do carro, em cima do carro, para todo lado, corriam para dentro da floresta, voltavam de novo para todo lado. Agora, eu olho para isso, e como eu disse, eu não tenho nenhum problema de pensar que possa vir de qualquer outro planeta, à semelhança do nosso, ou diferente do nosso, com constituições de vida, ou de mineralidade, ou de energia distintas da nossa. Há muitas matérias e muitas formas de energia no universo, e em qualquer outro lugar que a gente desconhece, a gente se assusta com constituições de meteoros que caem na Terra, e imagina o que existe por aí. Então não tem um problema em que seja dessa ordem de tempo e espaço, aonde esse fenômeno de luz que a gente conhece viaje. Mas só que a observação do fenômeno, e eu observo demais, porque eu fico pesquisando e me interesso por isso imensamente, por questões espirituais e também de física quântica, quanto mais eu observo, mais me parece que eles não são da linearidade do nosso tempo e espaço. Eu explico por quê. O radar detecta. O radar detecta ao mesmo tempo em que às vezes o olhar humano não vê. Outras vezes, o radar detecta a intermitência. Ele aparece no radar, o indivíduo, no piloto do avião que está aqui vendo, vê, aí de repente ele desaparece do olhar do piloto do avião e desaparece no radar, significando dizer que ele alterou dimensionalidades. Então, hoje em dia, a maioria dos físicos e das pessoas que estudam esse fenômeno cada vez mais acreditam que a existência dele provavelmente se relacione à multidimensionalidade universal e não à linearidade de visitações. Porque não faz nem muito sentido. São outras dimensões, né? Não faz nem muito sentido a gente pensar que esses fenômenos estão acontecendo desde tempos bíblicos. A gente lê o livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel descreve esse fenômeno com requintes de detalhamento extraordinários para uma coisa que aconteceu há 3.000 anos atrás. Eu li quando era muito garoto ainda, foram os deuses astronautas? Do Eric von Däniken. É. Agora, aqui me traz uma pergunta religiosa. Jesus precisou ser crucificado nos outros planetas também para salvar a humanidade? Jesus não precisaria nem ser crucificado. A cruz era a cadeira elétrica dos romanos, né? O Jesus precisava ser morto. Sim, mas ele precisou ser morto em outros planetas? Não, ele já tinha sido... Esse é um mistério da Escritura maravilhoso, um dos nos quais eu mais me deleito. São 3 frases que aparecem no Novo Testamento que para mim são as mais revolucionárias de todas. Porque acabam com o problema do bem e do mal. A discussão filosófica sobre Deus sabia o que ia acontecer, que é toda uma questãozinha de pensamento linear. De tempo, espaço, Deus é. O que o Novo Testamento diz é: o Cordeiro de Deus foi imolado antes da criação do mundo. Antes de haver átomo, antes de haver matéria subatômica, antes de haver qualquer ente designável. Antes do tempo. Antes do tempo, o Cordeiro de Deus se entregou pela criação. Aí diz, mas para quê? Porque vida é vida. Vida é dádiva, vida é entrega. O senhor foi moço, hoje o senhor já é uma pessoa caminhando por uma idade mais avançada. O que caracterizou a sua vida até hoje, se não dádiva? Se o senhor não tivesse dado nada a ninguém, o senhor não seria o homem admirável que o senhor é.
Mas porque o Senhor dá vida, o Senhor também perde uma dimensão de vida para dar. Eu estou com 55 anos, mas há áreas da minha vida que se sentem com 70 e tantos. Porque de 18 anos em diante eu viajei mais do que qualquer presidente em campanha presidencial permanente, pregando 13 vezes por dia e ouvindo só miséria humana. As minhas emoções cansaram. No entanto, outras riquezas cresceram em mim, mas nem por causa disso eu deixei de morrer. Cada filho que eu gerei, tirou um pedaço de mim, não da dádiva espermal, mas da minha psique, da minha alma, das minhas emoções, e eu me entrego com prazer. Então, quando o Novo Testamento diz que antes de haver criação, o Cordeiro de Deus, que é também uma designação arquetípica para essa figura indesignável, que simplesmente por amor cria-se dando, ou seja, num certo sentido, usando o antropomorfismo da pobreza da nossa semântica e da nossa linguagem, eu diria o seguinte: a criação é um ato da morte de Deus. E aí? Você já tinha visto o senador e ex-governador Cristóvão Buarque nesse papel de entrevistador? E eu fiquei muito feliz com o bom humor, com a alegria, com a simplicidade com a qual ele sempre faz todas as coisas. Aliás, o que eu sempre, a vida inteira, apreciei extremamente nele é que ele é um intelectual sem frescuras. Ele é um homem de letras sem embriaguez por elas. Ele é um homem de ensino e de educação que tem a humildade de viver aprendendo. E isso faz dele um homem singular e extremamente especial, independentemente de qualquer coisa. Quem me conhece sabe que eu não dou valor a posições políticas, nem a currículo vitae, nem nada disso. Eu aprecio seres humanos, simplicidades e verdades e genuinidades e desafetamentos. São, de fato, as coisas que na vida me impressionam. Agora, uma palavra íntima com você. Se você me vê em Brasília, porque há gente que me assiste em outros lugares, e aí essas pessoas procuram outros endereços que nos lugares são anunciados, mas aqui em Brasília eu convido você para estar comigo no domingo, e você deve estar assistindo no domingo. Estou convidando você para hoje, às 18 horas, no Teatro La Salle. Não esqueça, antes era às 19 horas, agora é às 18 e termina às 20 horas. Eu convido você para estar hoje comigo no Teatro La Salle, na 906 Sul, na Asa Sul. Venha e traga alguém. Você é extremamente bem-vindo. Você já viu o endereço do La Salle, o endereço do meu site, já viu também o endereço da VMVTV passando aí, especialmente no site da VMVTV. Você vai lá, leia tudo que você queira no site. Na VMVTV, basta escrever o endereço dela, www.vmvtv.com.br, que você está lendo aí, e você já cai dentro da programação. Lá o processo é autoexplicativo, você vai aprender como mexer aquela quantidade enorme de programação. Não só que passa 24 horas, mas o que fica estocado no on-demand, para acesso seu a hora que você quiser. Eu vou ficando por aqui e aguardo você no nosso próximo encontro, na próxima semana ou todos os dias, se você me der ouvidos e se tornar alguém que me assiste todos os dias na VMVTV. Eu espero que você vá lá, que você cheque, que você confira, tá bom? Um beijão para você e eu vejo você logo mais. Bye, bye.